darwinismo surge como nós o conhecemos, surge a partir de 1859, com a publicação da Origem das Espécies por parte de Charles Darwin. Este corpo teórico que apresenta desde logo duas ideias fundamentais, por um lado a descendência comum, isto é, cuja metáfora da árvore da vida a espelha bem, isto é, todas as espécies estão relacionadas entre si, e a seleção natural como um mecanismo responsável por provocar a especiação, as diferenças que vão surgindo entre os seres vivos e que ajuda assim a explicar a diversidade, a enorme diversidade do mundo vivo. Charles Darwin, depois da publicação de 1859, quer Charles Darwin, quer outros naturalistas dedicaram aos estudos da evolução, foram dando contribuições muito importantes para completar ainda mais a teoria apresentada. Há dois trabalhos por parte de Charles Darwin que são particularmente importantes, porque se referem à espécie humana, que são a descendência do homem e a expressão das emoções. Estes dois trabalhos têm uma importância particular, precisamente porque abordam de uma forma mais incisiva aquilo que foi a evolução humana. É certo que quando Charles Darwin publica estes trabalhos, já outros autores, na sequência da publicação de 1859, se tinham antecipado a ele, mas de todos os modos, a partir de 1859, o darwinismo aparece na sua primeira formulação e, desde aí até aos nossos dias, foi sofrendo várias contribuições. É importante destacar aqui que, para finais do século XIX, já sem Charles Darwin entre nós, no mundo dos vivos, não é? O darwinismo conhece uma primeira reformulação do fundo, que lhe é conferida por August Weismann, que foi referido na apresentação. Alfred Wallace, que é o coautor da teoria, ainda era vivo e subscreveu, pelo menos em grande parte, essa reformulação, e essa reformulação vinha focar dois pontos essenciais. Primeiro, que não havia a hereditariedade dos caracteres adquiridos, um conceito lamarckista, portanto, era expurgar o darwinismo desse mecanismo da hereditariedade, e, por outro lado, reforçar a importância da seleção natural enquanto mecanismo evolutivo principal. Depois, com o aparecimento da genética mendeliana, o darwinismo conhece uma fase que é conhecida pelo eclipse do darwinismo, em que outras teorias, como a ortogênese, os saltacionistas e depois a teoria da mutação, acabam por reunir um maior consenso à luz do que era o entendimento do funcionamento da genética mendeliana. Obtemos, então, por volta da década de 1930, formulado teoricamente, consagrado teoricamente, escrito em 1942, temos a síntese moderna. E esta é uma reformulação do fundo, que apresenta um corpo teórico com que especialistas de diferentes ramos da biologia podem trabalhar, ao mesmo tempo que contribuíram da botânica, da zoologia, da paleontologia, ao mesmo tempo que deram as suas contribuições, recebem também um corpo teórico mais ou menos unificado, que lhes permite trabalhar com um referente teórico com uma maior consistência. Por 1975 há uma nova tentativa de reformulação do darwinismo, conhecida como a nova síntese. Portanto, tivemos a síntese moderna, aparece em 1975 uma nova tentativa por Edward O. Wilson, falecido em dezembro do ano passado, a sociobiologia, a nova síntese, que procurava uma adequação da teoria da evolução, de base darwinista, aos novos conhecimentos que emanavam do estudo comportamental dos animais sociais, incluindo,
obviamente, a espécie humana. Portanto, o darwinismo surge pela primeira vez, não é? Em 1859, e daí em diante tem uma longa história que se prolonga até aos nossos dias. Quanto à chegada do darwinismo em Portugal, a recepção tem como pioneira Júlio Augusto Henriques, que apresenta uma tese à Universidade de Coimbra, em que discute a teoria de Charles Darwin. Daí em diante, ainda durante o século XIX, a teoria de Charles Darwin teve uma influência enorme, quer nas ciências naturais, e aí é forçoso destacar Francisco da Arruda Furtado, jovem naturalista açoriano, que, tanto quanto sabemos, foi o único português a manter correspondência com Charles Darwin, e que Charles Darwin procurou auxiliar nos seus estudos naturalistas no arquipélago açoriano, e, sobretudo, como mostrou a tese de Ana Leonor Pereira, há uma enorme influência da teoria ao nível da história, da filosofia, da engenharia social. Temos os grandes vultos da geração de 70 para ilustrar que a Revolução Darwiniana não passou despercebida em Portugal, desde essa de Queiroz, passando por Antero de Quental, a Oliveira Martins, ao Ramalho Ortigão, Teófilo Braga. Temos muitos ilustres pensadores portugueses da época a mostrar que a teoria darwinista esteve longe de passar despercebida cá, pelo contrário, recebeu um tratamento por estes grandes vultos da cultura e da ciência portuguesa. Há uma importância enorme do fator universidade, ou do fator instituição de ensino superior, porque nós, em alguns casos, contactamos com personalidades, professores, investigadores com uma enorme influência, que, se não formaram escola, pelo menos formaram muitos discípulos. E no caso, por exemplo, de Aurélio Quintanilha, foi alguém que integrou a lógica evolucionista e darwinista na sua produção científica desde cedo. Temos um exemplo paradigmático. Portanto, através dele são formados 3 discípulos que, a dada altura, são todos professores catedráticos nas respectivas universidades. Um na Universidade de Lisboa, outro na Universidade do Porto e outro na Universidade de Coimbra. José Antunes Serra, Flávio Rezende, e por isso a existência de figuras que tiveram um papel ativo não só individualmente na recepção do darwinismo e na integração de temas e darwinistas na sua produção científica, mas têm o valor acrescido de terem sido agentes ativos da introdução do darwinismo em Portugal. Porquê? Porque formaram outros muitos investigadores. Aqui nem é questão da quantidade. Eu penso que no caso de Aurélio Quintanilha bastaria falar nestes 3 nomes gigantes das ciências naturais portuguesas, que são Flávio Rezende, José Antunes Serra e Abílio Fernandes, para ter sido um legado valiosíssimo para a ciência portuguesa, para a ciência e para a cultura portuguesa. E nós temos depois uma atenção particular ao que era as relações de Portugal com o cenário internacional. Ao contrário do que se possa julgar, Portugal esteve, mesmo que pontualmente, muito ativo no panorama internacional. As comemorações darwinianas de 1959 tiveram como um dos grandes palcos Chicago, nos Estados Unidos da América, e a Academia de Ciências de Lisboa foi formalmente convidada
a participar nestas celebrações. Em alguns congressos internacionais de genética, 2 para ser mais concreto, Aurélio Quintanilha confrontou as delegações soviéticas que, na altura, apresentavam uma alternativa à genética mendeliana, com os postulados do michurinismo e de Trofim Lysenko, para citar depois ainda trabalhos de referência por parte de investigadores portugueses que foram publicados em revistas estrangeiras e participações deles em congressos estrangeiros, que atestam que, ao contrário do que se possa pensar, por Portugal ter vivido este período, a grande parte do período entre 1910 e 1974, sob a ditadura do Estado Novo, havia efetivamente dificuldade de deslocação, mas mesmo com esses constrangimentos todos, os cientistas portugueses, pelo menos aqueles estudados, mesmo alguns que não aparecem na tese, é o caso de José Antunes Serra, que tinha muitas dificuldades para se poder deslocar ao estrangeiro para participar em eventos internacionais, mas Portugal não deixou de marcar presença e de publicar, de proferir conferências e de publicar trabalhos em eventos e publicações conceituadas no panorama internacional. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.